Irmãos, Shalom Yao, irmãos, Shalom Yao, nosso Abba, nosso Criador, Yud Re Vav Re, Yao, nosso Criador, e Yao, irmãos, nosso Salvador. Muitos não conhecem, irmão, Yud Re Vav Shin Ai. O Pai deu o nome dele ao Filho. Coloca em teus filhos o meu nome que eu os abençoarei. Yao Shá, o Filho de Yao, nosso Salvador, irmão. Nosso irmão mais velho, primogênito, aquele que nos ama de todo o coração. Espírito, ele que entra aqui dentro desse tabernáculo, dessa igreja verdadeira. Não é naquelas igrejas de pedra, irmão. Naquelas igrejas de pedra, na maioria das igrejas de pedra, feita por mão de homens, existe ali um outro nome que é adorado por todos das denominações, porque isso foi implantado pela Babilônia. Babilônia é confusão, né? O significado de Babilônia chama-se confusão, por toda essa confusão que acaba engodando, enganando o meu povo. Meu povo, o Machia dizia assim, e diz, e sabe que desde o início, meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Porque não quer a verdade, irmão. Não quer se libertar do cativeiro, desse sistema implantado pela Babilônia, por essa confusão imensa. Então, irmãos, é importante todos nós que estamos buscando a verdade para se libertar, nós temos que buscar através de estudos, irmãos. Estudos. Pegar a tua escritura sagrada, você entendeu? Estudar. Tá? Isso aqui, irmãos, não sei se vocês já conhecem isso aqui. Isso aqui é uma Septuaginta. Tá? O que é a Septuaginta? Septuaginta foi quando no Império Grego, né, lá de Alexandre o Grande, Ptolomeu foi um que implantou aquela biblioteca grega, uma das maiores bibliotecas implantadas no mundo do Império, foi implantado e lá eles fizeram essa Septuaginta. Eles compilaram dos pergaminhos hebreus, né, escrito pelos profetas, porque os profetas que foram designados pelo Pai, por nosso Criador, Yahweh, eles receberam em revelação espiritual e escreveram tudo isso que eles recebiam em revelação, as palavras, você entendeu, para que fossem encaminhadas para todos aqueles da linhagem de Abraão, filhos de Abraão, para ter o entendimento, irmão, para não ter que sofrer nesse mundo de aflições e tribulações. Porque todos nós que somos Yaldins, hoje entendemos que nós viemos para esse mundo aqui, irmão, para tomar partido. Nós estamos passando por esse mundo aqui, irmãos, porque nós temos que tomar um partido. Ou a gente fica no mundo, ou a gente se desliga do mundo, desvincula do sistema maligno implantado neste mundo, porque esse sistema maligno implantado nesse mundo se deu lá quando ele contaminou a igreja. Quem era a igreja? Eva. Ele seduziu a igreja, Eva, e colocou ali no útero de Eva uma semente, uma sementinha que nasceu um filho da serpente da linhagem de Caim, entre a serpente e Eva. A igreja se contaminou, irmão. Toda a igreja está contaminada. Que igreja? Essa igreja que o papai fez com a mão dele com tanto amor. E ela se contaminou, não escutou o papai. O papai falou assim, não tenha partido com essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês tiverem aí influência dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Lúcifer, ele foi bem claro no começo, falou para Adão, falou para Eva. Eva representa a igreja. Toda mulher, quando fala em mulher, é a igreja. Aquela mulher é adornada com a taça que está lá em Apocalipse, é a igreja, Babilônia, de Roma. Hoje nós temos a plena convicção, porque está escrito, só não entende quem não quer, irmão. Só não quer ver a verdade, você entendeu? Quem realmente está cego ou está conivente, você entendeu? Comprometido com o sistema da Babilônia.
Então, não, para mim não me interessa saber a verdade, não. Para mim tanto faz, porque na denominação que eu participo aqui, né, nessas facções que eu participo, eles falam ali que tanto faz o nome verdadeiro ou o nome que foi colocado, né, pelo sistema, tanto faz, nós vamos, né? Mas eu vou alertar vocês através de leituras aqui, irmão, das Sagradas Escrituras, da palavra verdadeira, tá? Isso aqui, nós trabalhamos nas Sagradas Escrituras hebraico, irmão, tirada dos pergaminhos verdadeiros. Tem essa aqui, você entendeu? Você entendeu, ó? Você entendeu? Ó, são, né? São Bíblias. Bíblia, chama Bíblia, mas para nós são palavras. Isso aqui dos apócrifos, irmão, que foi tirado. Todas as denominações. Você entendeu? Principalmente lá no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino, reunido com todo aquele clero, você entendeu, da igreja de pedra, né? Eles tiraram de dentro da Bíblia que eles elaboraram, fizeram conforme o apetite de Constantino, eles fizeram um compêndio, né? Tiraram todas aquilo que não era interessante, você entendeu? O clero do cristianismo, porque foi ali que eles fundaram o cristianismo, colocaram algumas coisas assim, irmãos. A gente vê que algumas coisas, você entendeu, interessante, que chama a palavra, está dentro da Bíblia escrita pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque foram eles que compilaram de quê? De onde eles tiraram as informações para fazer a Bíblia Católica Apostólica Romana? Tiraram aqui da Septuaginta, que já existia, tá? Isso aqui foi antes de nascer o chifre pequeno. Nós estamos falando do Império Grego, tá? Já tinha isso aqui, a Septuaginta. Septuaginta chama, na realidade é 70. Foram 72 doutores da lei, né? Judeus, juntamente com os filósofos gregos ali, né? Que fizeram que a transliteração dos pergaminhos, fizeram essa Septuaginta, também apetite de quem? Do imperador grego. E aí quando a Grécia cai, entra o chifre pequeno, nasce Roma, derruba, e a Roma se torna o império mundial, né? Nós estamos falando lá no início, né? Quando Antíoco Epifânio, é ali no período da transição, onde sai de cena a Grécia, né? E a Roma vai entrando, você entendeu? E vai o quê? Dominando toda aquela região que era do Império Grego. Roma vai dominando tudo aquilo, você entendeu? Vai se organizando num dos maiores impérios, mais organizado império, você entendeu? Que existiu na face da Terra, até hoje. Até hoje, nós estamos, hoje é dia 19/5/2025, até hoje nós estamos falando de quando iniciou, né, o nascimento do chifre pequeno, até hoje Roma está no poder, irmão. Hoje o poder de Roma é a Roma papal, você entendeu? Que se deu início lá no Concílio de Nicéia. Tá? Até o Concílio de Nicéia era Império Romano. E depois de Nicéia para cá, de Constantino para cá, se tornou o quê? Roma. Roma estabeleceu ali em Constantinopla e em Roma mesmo, né? Onde é hoje o Vaticano, porque a Católica Apostólica Romana, ela se dividiu, ela se colapsou em dois grupos, duas facções, uma para Constantinopla e outra ficou aqui em Roma, na Itália, você entendeu? Que hoje é um país minúsculo, você entendeu? Independente, e que faz a gestão política e religiosa, que implantada por Constantino, que é o cristianismo, em Roma, você entendeu? Com a sede basílica lá no Vaticano, do qual derivou depois todas as outras religiões, irmão. Foi ali que foi fundada uma religião, ela se colapsou em duas, você entendeu?
católicas, e depois em Martinho Lutero, que era um dos padres, você entendeu, dessa facção, religião católica apostólica romana. Martinho Lutero, e a gente vai ver essa história também acontecendo lá quando o Mashiach fala para João, em Apocalipse, escrever para 7 igrejas, que eram as 7 eras das igrejas, até chegar em Laodiceia, que é agora, no qual nós estamos vivendo, porque a era que está escrito lá em Apocalipse, que nós estamos vivendo hoje aqui, é a era da igreja de Laodiceia. E ela começou com Éfeso, a igreja de Esmirna, Éfeso e Esmirna. Éfeso era o quê? Eram os apóstolos. Enquanto os apóstolos dominavam o quê? A congregação. Você entendeu? Porque igreja somos nós. Igreja somos nós. Então a gente congrega, nós que hoje temos o entendimento do Mashiach e Yahushua, nós congregamos, irmãos. Não precisa de igreja de pedra. Nós congregamos nas casas. Você entendeu? Fazemos uma reunião. Quando ele falou assim, igreja de Pérgamo, desculpa lá, igreja de Éfeso, ele estava falando da cidade de Éfeso. Cada cidade, quando o papai orientou os discípulos e profetas a se congregarem, cada cidade se unificava e congregava um só Pai, Yahweh, e o nosso Salvador, Yahushua. Hoje, devido à confusão da Babilônia, porque Babilônia chama-se confusão, e o sistema todo foi compilado, né, foi criado e foi confeccionado e foi estruturado, enraizado dentro dessa confusão, dessa Babilônia, porque Babilônia hoje que manda no sistema mundial, e ele está se completando toda esses tentáculos deles, você entendeu? Para fazer uma outra ordem mundial, agora, no final de era, você entendeu? Eles comentam que agora em 2030 haverá situações, às vezes apagões, você entendeu? Às vezes um dia de sol, um dia de escuridão, 3 dias de escuridão. Tá? Então, a gente ouve falar das denominações, né? Mas eles, com certeza, têm algum conhecimento da verdade. Você entendeu? Estão aí hoje correndo atrás de fazer seus bunkers bilionários para se esconder dentro das grutas, das cavernas. Você entendeu? Porque quem está chegando, irmãos, é aquele que disse, que iniciou a fazer o projeto, o trabalho, e vai concluir agora, 2030, 31, que é o último jubileu, do 120 jubileu, que ele iniciou lá quando a serpente seduziu Adão e Eva, e ele colocou ali que seriam 6.000 anos para ele concluir o projeto de expurgo, de limpeza de toda a linhagem dos filhos de Eva e Adão, tá? Não é de Eva e a serpente, porque a linhagem de Eva e a serpente é aqueles descendentes de Caim, daqueles anjos que caíram, que foram expulsos, porque eles se rebelaram lá na morada celestial, onde todos nós estávamos lá, éramos todos irmãos, e ele se sentiu, você entendeu, na vontade de ser maior, sim, e conseguiu seduzir 1/3 de todos os anjos celestiais, e aqueles anjos se deixaram ser seduzidos e entraram em batalha, e eles foram expulsos. E nós que somos anjos também, e muitas pessoas falam assim, mas que loucura é essa que você está falando, Hamilton? Eu falei, não, loucura é você, irmão, que é cego, surdo, e come papinha de denominação, fica comendo papinha de igrejas de pedra, de falsos pastores, porque o verdadeiro pastor é esse aqui, ó. Este aqui, ó, Yahushua, eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas pelo nome, meu irmão. O seu pastor aí só quer 10%, só quer enriquecer, comprar propriedade, fazenda, o seu lobo voraz. Essas igrejas de pedra aí, você entendeu?
que na maioria delas são cassinos de coletar dinheiro, cassinos de arrecadar milhões e milhões e milhões, você entendeu? Donas de bancos, bilhões, trilhões, o capital que eles têm ali empregado no CNPJ deles, da matriz, trilhão. Você pode ver que todos os donos de igreja, fundadores de igreja, são milionários. Jato, avião, fazenda, boi, casa boa, carro bom, né? Todos eles. E todos os seus gerentes, né, que tem, dependendo do tamanho da cidade, né, coloca aí 3, 4, 5, começa a arrecadar. Todo mundo com a vida boa, irmão. Salário bom, casa, tudo paga pelas ovelhinhas tosquiadas, comendo a gordura das ovelhinhas. Vocês não conhecem, irmão, a verdade para se libertar do sistema. Porque, irmão, está escrito nas Sagradas Escrituras, e presta muita atenção, que eu vou falar para vocês, que todas essas denominações criadas pelo sistema, e o sistema é dirigido por um líder chamado Lúcifer. Lúcifer é ele, o príncipe desse mundo. E você sabe disso. Quem é príncipe desse mundo aqui é Lúcifer. E todos que trabalham dentro dessas facções que conspiram contra esse nome aqui, Yahusha, todos eles trabalham conspirando e trabalham para quê? Para sucesso daquele que implantou a Babilônia nesse mundo. Essa confusão toda. E eles têm sucesso, irmão, porque eles têm doutrinas, você entendeu? Eles têm os catecismos, né? Eles têm as ideologias, né? E todo um clero organizado, faccionado com liderança, você entendeu? Para colocar para baixo ali todo um sistema de doutrinação. Você entendeu? Tem que ser bom de persuasão, tem que ser bom de lábia, né? Tem que saber vender, tem que ser um bom vendedor, né? Promete, você entendeu? Quanto mais promessa, você entendeu? Mais você consegue ajuntar daquelas pessoas carentes, necessitadas, cegas e surdas, que são chamadas ali por aquele pêndulo que encanta as pessoas. Elas ficam ali doutrinadas, você entendeu? Encantadas, ouvindo, imaginando que vai ser por este caminho, irmão, que vocês vão conseguir a salvação de vocês. Oh, irmãos, que a gente fala todos os dias, eu estava dentro, irmão, todos nós que hoje estamos fora do sistema, e Aldins, principalmente Aldins, irmão, tem muita gente que está fora do sistema, desigrejado, que são da linhagem de Satanás, está fora também, mas está ligado com Lúcifer, praticando, sim, Deus, seitas malignas, seitas cruéis, que a gente sabe tudo que está acontecendo nesse mundo, irmão. Não tem nada escondido mais, não existe mais nada, você entendeu? O próprio Pai falou que nos finais dos tempos tudo será revelado. E você, irmão, é livre, tem o livre-arbítrio, irmão, para escolher o que você quer para a tua vida. Cego e surdo, dificilmente você vai sair, você entendeu, da doutrina que colocaram você, dificilmente. Tá? Então, quando a gente vê um menino perdido numa droga, né, na prostituição, na homossexualidade, você entendeu, perdido aí em todo tipo de coisa, ele escolheu isso, irmão. Ele escolheu. E tudo isso é o quê? Obra maligna de Satanás. São demônios, irmãos. São demônios que incorporam, apossam dentro desse corpo, desse templo, porque você é livre, você autorizou ele a entrar. Lembra desse último evento que teve aí, de uma cantora que veio aí, satanista, só pode ser satanista? Antes dela começar o show dela, ela incorporou, ela pediu autorização para aqueles, você entendeu, que estavam lá assistindo, você entendeu, autorizar que aquelas entidades malignas
espíritos demoníacos pudessem apossar e sugar a energia, irmão. Sugar a tua energia. Tu é um anjo, irmão. Tu tá passando aqui por esse mundo. Tem aqueles caídos que aqueles já estão predestinados ao inferno. Não tem salvação. Mas tu que está deixando o Espírito apossar de você, entendeu? E usar o teu templo, as tuas energias para fazer maldade e destruir você, irmão, com doenças malignas, você entendeu? Implantadas pelo maligno Lúcifer, o maioral, que é o demônio maioral. Então, irmãos, você, irmão, presta atenção, abra teus olhos, irmãos, enquanto é tempo ainda. Nós estamos terminando o tempo. A última semana de Daniel, nós estamos terminando o último jubileu, vai ser agora, irmão, 2030, 50 anos, teve o jubileu agora. O último jubileu, que é 50 anos desse último que teve 50 anos, vai coincidir pelos estudos, assim, entendeu? Principalmente do calendário da Lua, se entendeu? Porque houve muitas alterações, irmãos, nas Sagradas Escrituras para esconderem de nós, de todos nós. Fizeram alterações, você entendeu? Os copistas, né? Conforme a vontade de cada imperador ou de cada concílio, você entendeu? Ou de cada dirigente de denominação, fizeram várias alterações, traduções erradas, conduzindo, você entendeu? A palavra, distorcendo o sentido da palavra, para confundir a cabeça das pessoas, e as pessoas fracas, espiritualmente fracas, não conseguiram ainda assimilar espiritualmente o que está acontecendo, porque tudo aqui neste mundo, irmãos, conspiram contra todos nós. O maligno não quer que a gente conheça a verdade, porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente se liberta, irmão, do sistema. E aí se prepara exatamente para quê? Para voltar para a nossa morada celestial, de onde nós viemos. Ou você não acredita? Nós só nascemos aqui nesse mundo para quê? Para que nós viemos para esse mundo? Por que nós estamos nesse mundo, irmão? E para onde é que nós vamos? Vai morrer e vai acabar? É só isso? Não, irmão. Quando você morrer, dormir, aí que vai começar tudo, irmão. O acerto de contas. Porque quando você estava na morada celestial, você teve um erro. O papai falou assim, agora eu vou mandar para lá, junto com Lúcifer, Satanás, e aquele bando, 1/3 daqueles outros anjos lá, vocês vão ficar junto com eles, e ali vocês vão ter que escolher. O papai só está assistindo. Lembra quando, de vez em quando, a gente falava assim da Matrix, que parece que nós estamos dentro de um jogo de videogame? É mais ou menos parecido isso mesmo, irmãos. O papai está assistindo tudo, ele preparou tudo isso aqui, esse sistema, foi ele que fez tudo, criou tudo, colocou aí os vírus, que são Lúcifer, Satanás, para interferir, e ele quer, e ele acredita em nós, que nós somos capazes, irmão, de sair dessa situação, desse marasmo, você entendeu? Desse enredado de gaiolas e de arapucas e de armadilhas. Ele sabe que nem todos vão sair, mas aqueles que vão ser os vencedores vão voltar maravilhosamente para casa, irmão, limpos, porque eles conseguiram superar toda a oferta de Lúcifer e de Satanás. Porque lá na morada celestial, quando a gente estava lá, nós não aceitamos ele, porém também não aceitamos o papai, nós ficamos em cima do muro. Então, irmãos, tá aí, presta atenção, irmãos, presta atenção. A verdade não é falada em nenhum lugar dentro de denominação, em nenhum lugar. Ali eles falam aquilo que é interessante, né, para o sistema, para eles.
Você entendeu? E trazer mais seguidores, mais ovelhas. Mas quanto mais ovelhas tiver ali dentro daquela facção, dentro daquela denominação, mais feliz está o pastoreio deles ali, né? O lobo. Você pode ver que ele fica sorridente, né? Feliz, dinheiro, né? Comprando casa, fazenda, boi, né? Comprando tudo. Mas cuidar da verdadeira igreja, leva lá uma palavrinha, o cara fala, vamos lá fazer um negócio, vamos lá. Chega lá, ó, filho, você tem que beber, vai embora. Comida, irmão. Educação. Trata de uma doente, de uma pessoa que está desamparada, de uma pessoa que está necessitada, dessa igreja, desse templo, que está passando por problemas, você entendeu? Na possessão de Lúcifer. É isso que o papai quer, irmãos. É uma só denominação dentro de uma cidade. Para que tanta facção, divisão? Eu vou conversar com amigos meus que estão dentro dessas denominações. Ele tá tão... Bom, a primeira coisa eu pergunto, você conhece Yau, irmão? Yausha? Não, eu conheço Deus e Jesus. Então, irmão, você conhece o alimento que você está comendo? De Roma. Se você hoje ganhasse uma viagem para você ir lá para Roma, lá para Basílica, né? Lá para Roma, ali para Basílica de Pedro, ali, né? Você entendeu? No Vaticano, ali e tal, né? Ou se você ganhasse uma viagem para ir para Yauxalã, qual, irmão, você escolheria para ir? Qual? Pergunta assim para você. Eu creio que com certeza você escolheria ir para o Vaticano, onde está o Papa, né? O pai de vocês, das denominações todas, né? Ele é o pai das denominações, está lá no Vaticano, né? Todo aquele clero, né? Toda a história daquele clero, toda a criação do cristianismo, né? Dos dogmas da Trindade, dos dogmas das santas, de Aparecida, todas essas igrejas com nome de santos, né? Os cassininhos de juntar dinheiro, junta dinheiro, embala esse dinheiro e manda para a matriz. A matriz tem um banco do Vaticano trilionário. E ali ele lava dinheiro de droga, ali ele lava dinheiro de políticos, que a gente sabe que as malas saíram daqui do Brasil e foram para lá. Você entendeu? Ali eles fazem tudo. Ali, meu irmão, é um jogo de poder terrível. E quem que é o líder disso tudo? Quem que é o líder? Quem que manda nesse mundo, irmão? Falamos agora há pouco. Quem que é o maioral deste mundo aqui? Lúcifer, irmão. Aonde você acha que ele está? Se lá em Apocalipse 17 fala bem claro, né? Apocalipse 17. Hã? Vamos lá, Apocalipse 17. Não, 17. Apocalipse 17. Aqui, ó, irmão. 17. 15. 17. A batalha do Armagedon. Todo mundo corre dessa, né? A queda da Babilônia. Hã? Apocalipse 17, irmão. A queda da Babilônia. Quem é a Babilônia, irmão? Para você que está dentro do sistema, você imagina que é lá em Jerusalém. Mas para nós que estamos fora do sistema e conhecemos que o nosso Abba, nosso Pai, já pediu para João escrever tudo, nós sabemos que essa Babilônia, irmão, está ali aonde está os 7 montes, né? Onde está a mulher com o mar de gente, a taça adornada na mão, caindo, o vinho não, o sangue dos mártires que eles mataram,
Quem que matou, irmão? Mais seguidores de Yahusha. Aliás, mataram o próprio Yahusha, rapaz. Mataram o próprio Yahusha. Quem que matou? Pedro, pregado no madeiro de cabeça para baixo. Está embaixo dessa basílica aí, irmão. Isso é um sepulcro. Um sepulcro caiado. Isso é um sepulcro de mártires. Se você for ver a história, irmão, aí onde está essa basílica aí, era o lugar onde Nero, o imperador, trucidava todos os Yaldins, irmãos, porque carregava o nome verdadeiro. Falou assim, não, traz eles aqui nessa arena, que nós vamos matar esse povo todo. Onde decapitou Paulo, rapaz. Tá tudo aí, embaixo do subsolo dessa Babilônia, com sangue dos mártires. E segue. Os seguidores, irmão, é mais de 99% da população mundial, irmão. Claro que tem muita gente ali que está cego, inocente, porque fala assim, poxa, mas eu não sabia. A partir do momento que eu fiquei sabendo, eu comecei a estudar e comecei a buscar a verdade e me libertei, saí fora. Claro que vai sair fora, irmão. Só louco, você entendeu? Ou quem não quer voltar novamente para casa, quer ficar aqui no mundo, fazer a sua base de moradia aqui no mundo, juntamente com Lúcifer, porque ele que vai ficar aqui. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê? Ele vai ficar aqui, nesse mundo. E nesse mundo vai ter, depois do Armagedon, irmãos, todos vocês sabem o que vai acontecer. O inferno e todos os obreiros do maligno vão ser colocados no fogo do inferno com enxofre. E todos os irmãozinhos, irmãos, que a gente está reiterando para vocês, irmão, reiterando. Vocês não acreditam, eu sei que vocês não acreditam, mas é o nosso papel como Yaldim. Nós que já estamos entendendo, tendo pleno entendimento da verdade, se libertamos de levar para vocês. Foi isso que ele pediu. Ele mesmo, nosso Salvador, Yahusha, veio para esse mundo, irmão. Quando ele foi batizado, a primeira coisa que ele fez foi lá para Cafarnaum, a cidade onde ele cresceu, com todo carinho e amor. Ele acabou de receber o ministério dele. Mandaram ele, o Espírito enviou ele para o deserto para ser tentado por Lúcifer. E Lúcifer, lá na morada celestial, era irmão do Mashiach, nosso irmão. E ele se rebelou, perdeu toda a autoridade, todo o direito, tudo. O papai deu lá 6.000 anos para fazer toda a purificação, se entendeu? E depois tomar a decisão final e acabou. Quem for seguir ele, vai seguir ele, o sistema maligno, porque ele é dono desse mundo, irmão. Tudo que está nesse mundo faz parte do sistema maligno. Tudo é uma facção imensa de enganação, irmão, de crueldade. Olha, irmão, você não consegue ver, irmão. Então, somente alguns, irmãos, vencedores, vão conseguir retornar para casa. O papai vai colher uma primícia primeiro, e depois do milênio ele vai dar ainda uma oportunidade. Mas olha, irmão, se agora, na graça, que é de graça, é difícil vocês compreenderem a verdade e se libertar, de graça. Você não precisa pagar dízimo, irmão. Você não precisa, você entendeu, ficar lendo rosário, irmão. 30, 50, pai. Você não precisa disso, irmão. Basta você aceitar o Mashiach, irmãos. Faça a sua imersão. Quer emergir? Morre para o mundo, irmão. Aceita ele, irmão. E entra num processo de santificação, irmão. O que é santificação? É todas as vezes que você entender que você fez algo que o teu espírito já te confessou, isso não é bom, não faça mais. Peça perdão que ele te perdoa, não faça mais. Se você está no mundo da droga, pô, mas eu vou ter salvação. Claro que vai, irmão. Basta você se arrepender, por isso que ele pediu para todos, arrependa.
Arrependa, o que ele quer, a única coisa que ele quer, irmão, para te resgatar desse mundo, irmão, podre, cheio de podridão, onde Lúcifer engana, ele é astuto, irmão. Ele tem sucesso, irmão, aqui nessa terra, de tudo que ele faz. Ele ofereceu para o Machia o mundo, irmãos. Ele ofereceu para o nosso irmão aqui, quando o nosso irmão veio aqui, para nos trazer o evangelho da Boa Nova e a nossa salvação. Ele ofereceu o mundo. Ele falou para ele, ó, ajoelha aqui no meu pé, adora a mim, Lúcifer, que eu te dou tudo isso aqui que foi me dado. Sim, ele tomou na época de Adão a possessão do mundo e dos homens, contaminou todos nós, a igreja, o templo está contaminado, irmãos, com veneno de Lúcifer, da serpente, irmãos. Somos nós, irmão, por isso que é difícil sair, irmão, desse sistema. A gente só vai sair se a gente entender a verdade, irmão, só a verdade liberta, irmão. Nós somos o sal da terra, irmãos, o remanescente. E ele pediu para nós, como sal da terra, fazer o nosso papel de Aldim. Nós que tivemos a graça, o privilégio de entender e buscar, irmão. Não caiu do céu como um raio, não, irmão. Nosso espírito, o meu espírito e o de todos os irmãos e aldins estavam com sede de verdade, irmão. Nós estávamos dentro do sistema também, irmão, comendo da papinha lá da ladainha, da conversinha, do catecismo, da doutrina. Quantas vezes eu perguntava, o cara falava assim, ó, você tem que estudar, fazer... você tem que fazer teologia para você. Nunca falou a verdade. Eu perguntava, por que vocês falam assim, Ave Maria, Mãe de Deus? Como Ave Maria, Mãe de Deus? Não, mas é assim mesmo. Porra. E eu falando, eu já sei, hoje eu já sei que nem de Deus, porque Deus é Zeus, mas de Jesus, que hoje eu já sei que Jesus é um nome colocado por Antíoco Epifânio quando ele matou o porco em cima do altar, dentro do santo dos santos, irmão. Ele tirou ali o cordeiro, que é o Machia, e o Machia, colocou Deus, o Zeus, um trono dentro do templo, uma estátua de Zeus, e derrubou isso aqui por terra, escondeu, falou, esconde isso aqui, que eu não quero que ninguém mais fale. Quem ficar falando esse nome eu vou perseguir, vou matar. Foi isso que eles fizeram. E Roma continuou perseguindo e matando. Chama mártires, irmão, mártires. O que mais matou gente foi a igreja cristã, o cristianismo de Constantino. Todos os imperadores romanos, irmãos, perseguiram e mataram. Cruelmente, matava dentro das arenas, leão, degolava, você entendeu? Enfiava no ânus, na vagina das mulheres, você entendeu? Colocava um trem para puxar o braço, você entendeu? E decepar todos os músculos e tendões, irmãos. Quem fez isso, irmão? Chama a Igreja Católica Apostólica Romana, irmão. Você está dentro dela? Não, eu estou na crente. Você é filha dela, irmão. Você congrega a mesma, irmão. Tal mãe, tal filha. Martinho Lutero foi o cara que protestou a mãe, mas ele criou a filha, a Thalia. A Jezabel é a mãe, a Thalia é a filha. Tal mãe e tal filha, todas as duas adoram Deus, Zeus, e adoram Jesus, o Jesus. Todas as duas, todas elas, todas as denominações, todas as seitas. Por isso que nós chamamos de facção. Tudo foi para faccionar, irmão. Faccionar. E usa um nome comercial, um nome que vende. O cara monta uma igrejinha de pedra, não estou com vontade de montar uma igreja, eu estou falando bem hoje, né? Então eu vou montar uma igrejinha para mim e vou começar a angariar ovelhas para dentro, ovelhas, e vou começar a vender para vocês prosperidade, cura, salvação, você entendeu? Vou libertação.
Vou vender tudo para vocês, irmão. Mas eu mesmo não vou entregar. Quem vai ter que entregar isso aí é o Deus, né? Se não está dando nada certo na sua vida, o problema é seu. Você que não tem fé. Você não está acreditando no Deus e no Jesus. Então, irmãos, olha o que ele fala aqui, o sal da terra, né? A gente vai ver lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, mas tem Mateus, Marcos, Lucas também, né? Fala sobre a questão do sal da terra, né? Então, irmãos, eu estou falando ali, vou contemplar também todos os nossos irmãos e aldins. Nós, irmãos, temos o cunho, a incumbência que o papai nos mandou. O nosso irmão mais velho, Yahshua, deixou para todos nós, os discípulos e os mensageiros e aldins. Ouçamos com muito amor e carinho o que o nosso irmão primogênito, nosso Salvador, o Mashiach, Yahshua, esse aqui, nosso irmão, mais velho, ele quando ele subiu, ele tratava nós de servos, você entendeu? Depois ele falou assim, pagou as nossas dívidas como advogado. Quando ele rasga o véu do Santo dos Santos, e através deste véu, Mashiach, Yahshua, que nós chegaremos, hoje nós temos a liberdade de chegar no nosso Abba, no nosso Pai. Yau. Então, irmão, ele fala assim, Yahshua disse no sermão das bem-aventuranças. Olha que maravilha, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, que não tem gosto nenhum, destituído de qualquer sabor, sal sem gosto, sem sabor, para que serve? Querendo dizer assim para nós, povo desprovido de interesse, povo monótono, povo incrédulo, povo cheio de crenças, povo que adora adorações, cheio de adorações, de idolatria. Se nós não tivermos essa aptidão, como tem o sal, quando vai fazer o quê? O tempero no alimento, para salgar ali, fazer um tratamento, uma cura, um salgamento. Como é que nós iremos despertar a atenção dos demais outros irmãos que estão dentro das denominações? Acreditando naquilo que eles estão seguindo, sendo o correto para eles, do sistema babilônico. Para essa importante mensagem do sermão das bem-aventuranças, explicada espiritualmente, irmãos. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento na nossa mente. O que o papai falou ali para nós, nosso irmão mais velho, primogênito, Yahshua, o que ele disse ali, de forma espiritual, irmão. E muitos de nós não temos entendimento espiritual, irmão. Então, pelo nosso Yahshua, se não conseguirmos ser como o sal, que tem o seu sabor, para nada mais prestaremos, a não ser jogado fora, né? Sem valor nenhum. Assim, somos nós, irmãos, quando não temos o entusiasmo em tocar e exaltar o Espírito de quem recebe a mensagem da inspiração divina. Então, se nós recebemos, irmãos, nós tivemos o privilégio de ter o chamado, fomos tocados pelo Mashiach, todos nós, Yaldins, quando a gente ouve um outro irmão Yaldim, como foi que ele teve o entendimento do verdadeiro nome Yal e de Yahshua, ele revela para nós, irmão. Ele foi tocado, e ele, na hora, o espírito dele já, você entendeu que era o verdadeiro, porque há uma conexão espiritual. Nós éramos de lá, irmão. Nós vivíamos com o nosso irmão lá na morada celestial, irmão.
Por isso que ele fala assim, que nos finais dos tempos agora, aos vencedores, o anjo vai vir com uma pedra branca na mão e vai te dar assim para você. Eu espero que eu esteja lá, meu nome no livro da vida. Por isso que eu estou fazendo tudo isso, irmãos. Para que eu tenha um galardão, para que o papai e o meu irmão mais velho, Alcha, veja, olha e veja que eu estou trabalhando. Estou fazendo, assim como ele deu ali os talentos, está multiplicando esse talento, irmão. Eu estou fazendo, honesto, de verdade, irmão. Eu não tenho interesse nenhum. Nós Eldinhos, não temos interesse nenhum. Nós não queremos convencer você, irmão. Você que não tem entendimento, fala assim, o cara está querendo mais uma igreja que está nascendo aí, mais uma denominação que está nascendo, está querendo convencer. Não, irmão. Não. Nós queremos que você abra teus olhos, irmão. Estuda, você sozinho, abra teus olhos, estuda. Com certeza você vai ter o entendimento, o papai vai liberar para você a revelação, a verdade, e você vai se libertar. E quando você libertar, você vai olhar e você vai falar assim, rapaz, onde eu estava preso dentro dessa denominação, dessa gaiola, para onde eles estão me levando, para onde eles estavam me levando, para onde eles estão levando, para onde o sistema está levando todo mundo, para onde, irmão? Vocês sabem. Papai quer trazer você de novo, resgatar você, tirar você desse mundo, que esse mundo vai ser destruído, irmão. Ele quer tirar você desse mundo. E você louco, querendo ficar no sistema, preso nessa gaiola desse mundo, porque todo o sistema, estou falando todo o sistema babilônico, irmão, dessas denominações, dessas religiões, todas, irmão, conspiram contra o papai e contra... Tem muita gente inocente dentro, eu sei que tem, mas não quer, irmão, saber da verdade para se libertar. Como eles são bons, irmão, como por isso que está escrito nas Sagradas Escrituras, eles tiveram êxito. Satanás, irmão, tem êxito. Esse espírito, ele conseguiu seduzir lá na morada anjo. Se ele conseguiu seduzir 1/3 de todos os anjos, e olha aqui que é um anjo, João, sempre que o Machia falou, João, entre todos os discípulos e profetas, ele foi o maior de todos eles, João Batista. Mas perto do anjo ele era pequeno. Agora imagina a capacidade espiritual do espírito, um anjo espírito. Lúcifer seduziu 1/3, irmão. Quantas miríades e miríades e miríades de anjos ele seduziu e carreou, levou com ele e vai ser cozido com ele no fogo do inferno. Não tem mais, esses não tem mais volta, não tem salvação. Os únicos que têm salvação somos nós, todos que viemos de Adão e Eva para cá, irmão. Papai colocou isso aí por carinho, por amor, mas ele falou assim, vocês vão ficar lá, irmão, vocês vão ter que decidir, é vocês que vão decidir. Meu filho vai lá, vai trazer o perdão, vai justificar, para mostrar para vocês que vocês não têm dívida com Satanás, você entendeu? E no finalzinho ele voltará para concluir o trabalho que ele começou a fazer. Ele vai voltar para concluir só, concluir. Está tudo consumado. Foi o que ele falou quando ele estava pregado no madeiro, antes de entregar o Espírito para o papai, para voltar novamente para casa, num corpo de glória, que era o corpo do qual ele estava lá, ele esvaziou e virou um ser humano aqui, um ser carnal, com um corpo carnal, que é um corpo de bactéria, um corpo que morre, bactérias. Da terra viemos, bactéria, e da terra voltaremos, seremos bactéria de novo. Nós temos dentro desse corpo aqui mais de 100 trilhão de bactérias. Nós somos uma colônia de bactérias. E o espírito aqui dentro. Papai colocou um espírito aqui dentro e uma alma. E é dentro desse tempo que ele entra. Se esse tempo estiver limpo, se esse tempo estiver receptivo a ele, quando você invoca ele, peça, bata as portas, me chama. Mas não é Deus, irmãos, e não é Jesus. Quando você fala ele, Yahweh, de Deus, você está falando Zeus. Não é ele. Ele não vai vir te atender porque não é ele. E quando você fala Jesus,
O Mashiach não vai vir te atender, irmão. O Mashiach, Yahshua, não vai vir te atender, porque não é ele que você está chamando, irmão. Você está chamando o outro da Babilônia, do sistema. Vocês estão dentro do sistema. O que serve para vocês é o que o sistema colocou para vocês. Mentiu para vocês e vocês acreditaram. Vendeu para vocês um Salvador e não é o verdadeiro. Vendeu para vocês um pai, um criador que não é o verdadeiro. É o da Babilônia. Então, irmãos, a nossa intervenção como um mensageiro, haja visto que não tocaremos o espírito do receptor, do irmão que recebe a mensagem. Quem toca é o papai. Por isso que eu estou falando para você, nós não estamos aqui convencendo você, você tem que sair da Adventista, você tem que sair da Católica Apostólica, você tem que sair da Deus e Amor, você tem que sair... Não. Nós só estamos falando que o verdadeiro é esse aqui, e que o verdadeiro é esse aqui, que o verdadeiro Abba, Criador, é Yahweh, e o verdadeiro Salvador é Yahshua, o Mashiach. Não tem outro, irmão. Tudo ali é falso, é chinês, falsificado, colocado pela Babilônia, e eles tiveram êxito, sucesso no que eles fizeram, bem feito, sucesso com êxito. Mas a Babilônia vai cair, eu falei para vocês, Mateus aqui, né? Apocalipse 17, a queda dessa Babilônia toda, desse sistema. Quando falar Babilônia toda, é o sistema babilônico, essa confusão toda vai cair. E quem vai derrubar? O próprio Mashiach. Ele mesmo, ele vai vir para concluir o trabalho que ele começou a fazer. Ele mesmo, ele vai vir. Então aquela estátua que Daniel viu, né? Quando vem aquela pedra que não foi feita por mão de homens, tal, que é o próprio Mashiach, quando ele vira e bater no pé da estátua e aquilo tudo ruir, aí o nome que está em cima do templo lá, do altar, vai cair. Qual é o nome que está lá em cima do altar? Que Antíoco Epifânio colocou e falou que esse nome vai durar 2.300 tardes de manhã, que é 2.300 anos, que se você pegar do dia que ele colocou aquilo lá, que é 168, até, você entendeu, mais 2025, mais 168, né? Inspira a 2.300 anos, irmão, vai expirar agora em 2031. Quando vocês ouvirem do jubileu, se vocês leem sobre o último jubileu, do 120 jubileu, da última semana que Daniel falou, das 70 semanas que ele falou, que na última semana, uma semana é 7 dias, mas será 7 anos, você entendeu? Quando virá o anti-Mashiach, então vão ser 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio para completar os 7 anos da grande tribulação, que é onde já vai estar apresentado o anti-Mashiach. O sistema já vai estar implantando a marca da besta, unificando todas as denominações, vai nascer uma só, vai ser uma só. Todas. Você entendeu? Já tem várias reuniões aí entre o Papa, entre o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo, judaísmo e o islamismo. Mas todas as outras denominações e seitas também vão se... Mas as maiores são essas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Tem aí quase 5 bilhões de pessoas, né? Então, irmãos, sal da terra. E aí nós vamos ver outra coisa maravilhosa, irmãos, maravilhosa, né? Que sobre a questão do nome, dos verdadeiros nomes. Quantas vezes está escrito nas Sagradas Escrituras que é pelo nome, pelo meu nome, vocês vão ter que chamar o meu nome, você entendeu? Se não for pelo meu nome,
Você entendeu? Quem buscar o meu nome, quem tiver o meu nome, quantas vezes ele fala isso nas Sagradas Escrituras, irmãos? Quantas vezes o Mashiach falou isso nas Sagradas Escrituras? Quantas vezes os profetas falaram isso? Quantas vezes Isaías, todos os profetas messiânicos, todos eles falaram que é pelo nome, irmão. Nome verdadeiro. Então nome é pelo nome. Não adianta você colocar um nome falso e você seguir um nome falso, que você, meu irmão, não vai para canto nenhum. Você vai ficar, porque você é cúmplice do sistema. Você aceitou, irmão, a marca. Você aceitou a marca e está no sistema. Você não tem, você é livre para escolher, você foi livre, o papai nunca interferiu na tua vida. Quem te ofertou tudo isso, quem está interferindo na tua vida em tudo é Lúcifer, Satanás, irmão. Ele que está te enganando. E você está se deixando ser enganado, porque você não quer buscar a verdade para se libertar. Então, a frase, vocês saberão o meu nome, quantas vezes está escrito nas Sagradas Escrituras, irmão? Várias, né? É uma declaração que pode ser encontrada em diversas passagens das Sagradas Escrituras, especialmente em Isaías. Isaías 52:6, Jeremias 16:21. Se vocês pegarem sua Sagrada Escritura, vocês vão ler aí. Em resumo, o significado é que o povo de Iau, aqueles que seguem Iau, o verdadeiro nome, tá, irmão? Conhecerão a identidade e o poder de Iau através do que? Das Escrituras e das suas ações. Então, irmãos, é importantíssimo que vocês entendam, saibam, tá? Olha só, Isaías, no capítulo 52:6, ele fala, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, o meu povo, quem é o povo? Iaudim, povo de Iau. Não é os cristãos, não é os judeus, não é como chama lá, tem o judaísmo, os islamismos, né, e os cristianismos, tá? Ele está falando do meu povo, coloca no meu povo o meu nome. Olha que maravilha. Por que ele pediu para colocar no povo dele? Quem é o povo dele? O povo Iaudim, povo de Iau. Dim, povo, Iau, povo de Iau. Sim, coloca no meu povo o meu nome. Então, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia. Que dia, irmão? Naquele dia. Que dia, irmão, que ele está falando? Naquele dia. Qual? No último dia, quando ele vir com a lista, com o livro, e abrir o caderno do livro dele com todos os nomes. Aí muitos vão falar, mas em seu nome? Mas em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu orei, em seu nome eu pregava, em seu nome eu dava dízimo, em seu nome. Mas que nome, irmão? Que nome, irmão? É esse? É esse? Se for esse, você está certo. Se for Yausha, você está correto, corretíssimo. Teu nome estará no livro da vida. Mas se for o Deus de Zeus e o Jesus, você está no sistema, irmão, da Babilônia. Porque o meu povo saberá o meu nome, o verdadeiro, tá? Esta passagem promete que o povo de Iau, em um futuro específico, quando é esse futuro específico? Está escrito nas revelações de Apocalipse. Apocalipse. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de ler Apocalipse, cara. Eu tenho medo. Medo, quem tem que ter é o povo do inimigo, irmão. Apocalipse não foi feito para atingir o povo do maligno, Lúcifer, Satanás. É para nós ficar felizes. Todas as vezes que a gente lê Apocalipse, nós temos que ficar felizes. Porque ele está vindo fazer o quê? A justiça. A justiça que nós tantos esperamos, irmão. Nesse mundo cheio de tribulação e aflição, nesse mundo de maldade, de crueldade, de satanismo, de exploração, de usar a igreja do Mashiach para tudo que não presta. Ele veio fazer a justiça. Apocalipse é isso, é revelação.
a minha justiça, as minhas taças das minha ira. Sobre quem, irmão? Não é sobre nós, não, irmão. Nós estamos protegidos, irmãos. É sobre filhos de Lúcifer e todos os que estão enganados. Todos aqueles que aceitarem a marca de Satanás, com certeza vão seguir Satanás, irmão. Sistema maligno. Porque esse nome aqui é o que mora lá nas... Sabe, no corpo celestial. Celestial? Ué, no corpo celestial. Yau é dele. O corpo é dele. Nós moramos dentro de um corpo celestial. Aleluia. Glória. Tudo leva o nome do Yau, do papai, irmão. Jeremias, capítulo 16, versículo 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Yau. Yau. O sistema babilônico, enganador, demoníaco, colocou ali Deus, colocou Senhor, colocou Baal, colocou Zeus, colocou outro nome da Babilônia, irmão, de confusão. E os irmãozinhos cegos que não têm conhecimento do verdadeiro, come como é Senhor, como é Deus. Oh, meu irmão, você está comendo alimento estragado, faz tempo, irmão, estragado. Aqui, Yau promete revelar o seu poder e identidade. Será agora no final. As duas oliveiras, irmãos. Sabe quem é as duas oliveiras? Possivelmente pode ser Moisés e Elias. Eles virão proclamando no nome de Yau e de Yausha. Não vai ser de Deus, não vai ser de Jesus, irmãos. Por isso que eles vão ser perseguidos também, com todo o poder e autoridade do Pai, que eles vão derramar pragas ali. Mas Lúcifer vai vir e vai matá-los, porque ele vai estar usando outro nome, irmão. Outro nome, irmão, Lúcifer. O nome que ele colocou, claro que ele colocou o nome do Deus de Zeus e do Jesus. E quando aquelas duas oliveiras vinham trazendo esse nome, nós que conhecemos o verdadeiro, vamos glorificar, glorificar, porque nós realmente estamos no caminho de volta para a nossa morada celestial, irmãos. Olha que maravilha, irmãos. Nós estamos tendo a certeza absoluta, a convicção plena, porque as duas oliveiras veio e trouxe o nome verdadeiro de Yau e de Yausha. Nós estaremos no pleno êxtase de felicidade. Sabe aquele menino que cheira uma cocaína pura e ele... Nós não precisamos disso, irmão, porque só pelo nome do nosso Pai e o nome do nosso irmão, nós entramos em êxtase, puro êxtase, que é o amor ágape verdadeiro. Espírito, irmão, vibra dentro de nós. Nós temos dentro desse corpo aqui 7 octilhões de átomos. Quando a gente sente, o nosso espírito sente o nosso pai e o nosso irmão, quando dele sai vertigem, atinge os nossos átomos e a gente entra em êxtase espiritual. Olha que maravilha, irmão. Acende um pouco daqueles átomos, 7 octilhões de átomos que tem dentro do nosso corpo, irmão. Vibra, irmão, vibra. O êxtase puro espiritual vibra, irmão, quando você... Vocês não conhecem, irmão? Outras passagens que abordam o tema.
Mateus 24, versículos 10. Saiu fora aqui, irmão. Mas vamos lá, depois eu vou passar para vocês aí todos os... Mas é só você procurar, irmãos, em quais são, né, os capítulos das Sagradas Escrituras que fala sobre o verdadeiro nome, né? Em resumo, né, vocês saberão o nome nas Escrituras Sagradas, o nome verdadeiro. Está em hebraico, irmãos. Porque toda a história da humanidade se deu em hebraico, irmão. Não foi em latim, escrito por Roma. Não foi na Septuaginta, escrita pelo grego koiné. Não. Nós estamos falando dos hebreus, hebraico, pelo hebraico paleo, pelo hebraico quadrático, você entendeu? Pelo hebraico de Israel, do povo israelita e do povo judeu que aceitou o Mashiach. Não daqueles que pregaram junto com os romanos o Mashiach no madeiro, que estão esperando, tanto Roma como os judeus, estão esperando o Deus deles, tá? O Emanuel, Deus para todos. Todos do sistema, porque o nosso era, sempre foi, é e sempre será. E o nosso Salvador Mashiach, que já veio, preparou para nós, você entendeu? O Evangelho da Boa Nova para nos prepararmos na nossa faxina, na nossa limpeza, expurgo. Pediu perdão, ficar pronto, como as virgens prudentes, aquelas que estavam prontas para voltar com o noivo para a morada celestial. É isso, irmãos. Assim seja, que o Papai tenha misericórdia de todos nós. Abra a mente espiritual, porque essa mente carnal aqui, essa mente da alma e do corpo, esta está contaminada ao extremo. Escravo do sistema babilônico, escravo dessas facções que vendem ilusões, mas não entregam a salvação. Porque o único, irmão, que vai poder te levar você para casa. Abra teus olhos enquanto ainda o tempo da graça está. É o Yahushua, irmão. Yahushua Mashiach. Yahushua, irmãos. Yahushua.